é, isso mexe assim em muitas gavetas, né, Rizek? Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de ver, não através da manifestação do Cuca, mas de todo esse movimento que nós vimos nos últimos 5 anos, a história do jornalismo esportivo mudar. E é sobre isso que eu tenho falado muito. Nunca mais vai acontecer um caso como o da Elisa Samúdio. Não dela ser morta, porque nós, mulheres, continuaremos sendo mortas por feminicídio. Mas nunca mais uma mulher vai sofrer uma violência de gênero através do esporte, tá, gente? Vou usar o nosso recorte. E vai ficar por isso mesmo. Porque agora nós temos mais vozes para questionar, mas não questionaram há 30 anos, há 10 anos, há 5 anos, mas agora a gente questiona. Agora nós temos vozes para questionar. Então, acho que a gente está diante da maior modificação da nossa profissão, tecnicamente falando, dos últimos tempos. A gente pode falar de cobertura, de ter mais mulheres em transmissões, mais mulheres em programas, mas ouvir um homem falando de questão de gênero em rede nacional para tanta gente, isso é realmente fruto desse movimento que a gente começou e não foi orquestrado. Foi a presença de mulheres que fez com que tivessem questionamento sobre a atitude dos homens. E não é só sobre a violência de gênero no caso de um assédio, de um abuso sexual. Foi de tudo. É de quando a gente é interrompida, de quando duvidam da nossa opinião, da nossa informação. A gente, felizmente, ganha o corpo para fazer esse tipo de questionamento. Então, eu acho que a manifestação do Cuca é algo que vai ao encontro do que falamos nos últimos anos, dele repassar a própria história, dele rever a própria história. Nunca a gente falou em tem que ser preso, não tem que ser preso. Acho que era mais nesse sentido de rever a própria história, ressignificar e dialogar com a sociedade como a gente vive hoje. E a partir disso fica o exemplo para outros casos, porque nesses últimos 5 anos a gente tem alguns casos, né? A gente levantou o caso do Robinho, teve o caso do Daniel Alves, tivemos outros casos com uma repercussão menor, mas também que envolveu violência de gênero, e as mulheres agora elas têm um pouco mais de força para falar. Então, acho que a história, de fato, está sendo escrita por esse movimento que a gente vive no jornalismo esportivo nos últimos 5 anos, com mais presença de mulheres e conseguindo transformar a voz dos homens, porque agora nós temos mais homens para falar também. Quando saiu a condenação do Daniel Alves, eu fiquei muito impressionada porque ninguém me ligou para gravar um depoimento sobre a condenação do Daniel Alves, porque todos os homens estavam preparados para falar sobre isso. Então, eu acho que essa é a principal modificação. A gente agora tem coragem de falar, a gente tem recursos para falar, e não só a gente, não depende mais da mulher falar sobre a violência de gênero. A gente conseguiu transformar, e todos os homens, os que concordam ou não,